Olá, pessoal, uma boa tarde abençoada por Deus para cada um de nós. Que essa tarde seja repleta de iluminação, seja repleta de conhecimento, seja repleta de expansão de consciência. Para mim é uma honra estar aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara, eu sou terapeuta holística, eu sou farmacêutica natural, eu também sou psicoterapeuta. Estou aqui para seguirmos juntos de mãos dadas em direção à expansão de consciência, ao autoconhecimento e primeiramente a saúde verdadeira, seja de saúde física, seja de saúde mental, seja de saúde emocional, porque na verdade é o equilíbrio de todas essas nuances, de todos esses nossos corpos, como foi falado nos outros vídeos, é que nós alcançamos uma melhor qualidade de vida, é que nós alcançamos a nossa autonomia, nosso poder de decisão e nossa expansão mesmo de direcionamento, de consciência para direcionar as nossas escolhas do dia a dia através do direito do livre-arbítrio. E hoje a gente vai falar no nosso vídeo uma coisa muito importante em relação principalmente à doença de uma forma mais profunda. Geralmente na nossa cultura, né, como nós entendemos, como o SUS entende a doença atualmente, como nós aprendemos a entender, é de uma forma muito triste, é de uma forma muito depreciativa, né? Então nós olhamos para a doença em si que se manifesta no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, ou até no nosso corpo emocional, como se a doença fosse nossa inimiga, né? Algo ruim a qual nós devemos combater, a qual nós devemos ir atrás e enfim, realmente rebater. Quando eu começo, na verdade, quando eu começo a sair desse olhar sobre a doença que tem a medicina alopática, que é a qual nós conhecemos, e a olhar um pouquinho mais com atenção, olhar com um pouquinho mais de profundidade, analisar um pouquinho mais sem essa guarda de defesa, né, que é sobre o olhar da medicina ancestral também, eu começo a entender que, na verdade, essa doença, né, seja em qualquer parte do corpo, tá? Seja aí uma gripe, seja aí uma doença crônica, diabetes, pressão alta, seja problema no fígado, seja o câncer, né? Quando eu começo então a olhar um pouquinho mais, com mais delicadeza, com mais profundidade, essa doença que na verdade está manifestando no meu corpo, eu começo a entender que a doença ela vem como um sinal de alerta para mim olhar. Aí vocês devem estar olhando assim, vocês falam: nossa, Sara, mas o que é isso? Como assim? A doença ela está ali para mim olhar? Porque eu só vou parar para olhar, para dar atenção para algo que me incomoda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou numa casa, se tem algum problema na instalação, o que vai acontecer? Antes que afete a instalação elétrica e queime meus eletrodomésticos, o que vai acontecer? Vai desarmar o disjuntor. Esse disjuntor vai desarmar para nos sinalizar que tem algum problema na rede elétrica. Né? Vocês concordam comigo? É isso que acontece. Então, só quando a luz, né, a energia desarma, é que eu vou, opa, tem algum problema na minha rede elétrica. E é dessa forma que acontece com o meu corpo. Se vocês pegarem a analogia e olharem mais profundamente, é exatamente dessa maneira que ocorre com o nosso corpo. Quando algo não tá legal, né? Por exemplo, eu só vou parar para olhar com mais atenção para algo quando vem alguma coisa me incomodar ou me sinalizar, né, que eu preciso olhar para aquela região, que eu preciso olhar para aquele lugar, que muitas das vezes eu não estou olhando, que eu não estou dando atenção. Então a medicina ancestral, a medicina tradicional chinesa, ela enxerga a doença como uma sinalização para nós pararmos e olharmos e darmos atenção para algo que nós não estamos olhando no dia a dia, né? Mas que precisa de atenção. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o dente, né? Vou dar um exemplo por um dente. Inclusive, quando eu estava trabalhando no AMA, né? Dando plantões no AMA, foi justamente um dos médicos da estratégia da família, que era uma AMA interligada com o BS, que me trouxe essa analogia que eu achei perfeita e que se encaixa justamente nesse tema que nós estamos conversando.
Ele falou justamente, esse dentista, ele falou justamente sobre o dente, que a dor do dente, ela vem sinalizar que alguma coisa tem errada com o dente. Por exemplo, se eu tô escovando o dente, machucando sempre no mesmo lugar, e começa, se não começar a sangrar, por exemplo, se eu começo a machucar a carne, se não sangrar, se não doer, né? Eu vou continuar lesando aquele tecido até eu perder o dente ou até provocar uma infecção grave. Então a dor do dente, então o sangramento, ele vem para falar: epa, você está escovando o dente de modo errado. Ou vem para falar: epa, tem alguma bactéria que está aí no meu canal que está provocando uma infecção. Então, se eu olhar por esse lado, a dor do dente, ela vem sinalizar para a gente prestar atenção e não perder o dente. Então, quando eu olho para a doença em si, ela vem nos alertar, é como que se fosse um grito na região do meu corpo, sinalizando que tem alguma coisa ali que precisa de atenção, que precisa de olhar, que precisa de cuidado. Por isso que, como farmacêutica também, eu faço vista até grossa sobre os medicamentos tomados exacerbadamente, sem saber o motivo da dor de cabeça, sem saber o motivo da inflamação. Porque justamente a inflamação, ela tá ali, a dor de cabeça, ela tá ali para alertar, para a gente olhar para uma coisa que a gente não está olhando e que o remédio está mascarando. Então, quando eu penso dessa maneira, eu começo a entender que sim, que é real, que justamente eu vou dar um exemplo para vocês, a diabetes, por exemplo, quando a açúcar começa a subir no nosso corpo, ele vem, que é a diabetes, ele vem assim, sinalizar de que alguma coisa a gente não está fazendo certo, que está incentivando esse aumento de açúcar na corrente sanguínea. Por exemplo, eu tô comendo doce todo dia, eu não estou me exercitando, né? Eu não estou tomando a quantidade de água adequada. Então, o que acontece? De repente, começa uma má circulação nas pernas, de repente, começa a ter o pé diabético, né? O bichinho aqui. Aqueles pés diabéticos que começam a trazer feridinhas, né? Então, a feridinha, o pé diabético, de repente, quem tem aí, no caso, a diabetes, ela vem, essa feridinha, essa má circulação, né? Essa dificuldade, até mesmo do olhar, ela começa a vir para falar que tem alguma coisa que a gente não está fazendo ou que nós estamos exagerando, que está causando aquele desequilíbrio físico, né? Então, daí, se eu pegar a diabetes, quando a diabetes começa a subir, que começa, enfim, a causar reações físicas, é aquele sinal de alerta que a doença está ali mostrando: ei, você está fazendo exercício físico? Ei, você está tomando a quantidade de água que precisa no dia a dia? Ei, você está controlando aí a quantidade de açúcar no dia a dia? Ou você está enchendo o seu café de açúcar, o seu suco de açúcar, está tomando refrigerante todos os dias? Que é o caso que aconteceu recentemente com meu pai, né? Refrigerante todos os dias, enfim, muito chocolate todos os dias. Então, a patologia, ela vem primeiro alertando, né? Igual como no caso do meu pai, que tem a diabetes crônica, que é também familiar, de genética, mas que acentuou juntamente com os maus hábitos dele, veio com uma circulação na perna, que depois passou por uma feridinha, que depois, infelizmente, houve então a amputação de uma perna. Mas isso eu quero explanar para vocês que veio sinais antes. Então, na verdade, a doença, ela veio ali, no caso a diabetes, sinalizando que tinha alguma coisa que ele estava fazendo que não era legal, mas para parar, para olhar. Quando quando a gente não entende que a doença é uma sinalização referente ao nosso comportamento, às nossas ações diárias e até mesmo nossos pensamentos, quando a gente começa só a tomar o remedinho sem mudar esses hábitos, sem olhar para o que a gente está fazendo de errado, então aí é que ela vai avançando da má circulação, ela passa para trombose, depois passa para amputações de membros e até mesmo a perda dos órgãos. Então esse vídeo, ele serve mesmo para alertar que para a gente olhar para a doença com um pouco mais de olhar, um pouco mais de atenção, porque ela tá ali para sinalizar alguns hábitos que nós não queremos olhar e não damos atenção no dia a dia. Tá bom, pessoal? Ou por hoje esse vídeo fica por aqui, mas um beijo enorme, espero que ele tenha sido relevante. Se foi, é só compartilhar, só deixar o like e não se inscrever, não se esquecer de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.